prova de matemática que caiu no concurso da Polícia Militar do Ceará do ano de 2016, cuja banca organizadora foi a AOCP. Então, em cada um dos itens da prova, nós devemos julgar como certo ou errado, tá? Então, é como a gente deve encarar cada questão como uma afirmação. Então, se a gente encontrar algum erro nessa afirmação, logicamente a questão será, o item será errado, ou se todos os dados forem coerentes, então nós devemos julgar o item como certo, tá? Se um coturno tático tem seu preço P aumentado em 20% e na sequência tem um desconto de 20% sobre o novo valor, então o preço volta a ser P. Então vamos lá a solução, tá? Solução da questão. Vamos tentar resolver da maneira mais simples possível. Como esse valor de P é qualquer número real, né? Então eu vou considerar aqui, pessoal, que P seja igual a 100. Tá? Então P é R$100. Ora, ele vai sofrer um acréscimo e um desconto. Então eu vou considerar que o valor final, preço final, ele vai ser P vezes, vamos só lembrar as formas de acréscimo e desconto sucessivo, tá? 1 mais a taxa inicial, vezes 1, nesse caso, menos a taxa final, e 2, tá? Então, você já nota aqui, ó, que I1 é 20%, e I2 também é 20%, tá? O que justifica os sinais é que um é acréscimo e o outro é desconto. Portanto, o preço final fica da seguinte forma: P nós consideramos 100 vezes 1 mais I1. Nós sabemos que 1, pessoal, nós sabemos que o número 1 ele é 100%. Portanto, você tem 100 mais 20%. Então, você tem 120%. Vezes, aqui você tem 100 menos 20%. No caso, você vai ter 80%. Né? Então, cancelando aqui, olha só. Vamos cancelar esse zero com esse outro zero. Esse zero com esse outro, e nota que quando ao multiplicar 10 vezes 10, tá? Nós temos 100, cancelando com esse 100, então só nos resta fazer o produto de 12 vezes 8. Quando você multiplicar 12 vezes 8, você irá chegar a 96. Portanto, como 96 é diferente de 100, então esse item é errado. Questão de número 32. Se um policial leu 1/2 do Estatuto Militar em um dia e no dia seguinte leu mais 1/5 desse estatuto, então podemos concluir que faltam 7/10 desse estatuto para o policial ler. Ora, vamos tentar organizar os dados e resolver essa questão da maneira mais fácil possível, tá? Então vamos considerar o número de páginas do estatuto, tá? Número de páginas lidas, e vamos considerar o número de páginas restantes. Número de páginas restantes. Então vamos lá. Como o valor final aqui, ó, é uma razão cujo denominador é 10, então vou considerar que o total de páginas do estatuto seja 10, tá? Então no primeiro dia ele leu 1/2. Então quantas páginas ele leu? Então ele leu 1/2 de 10, que dá igual a 5. Ora, o número de páginas restantes você faz 10 menos 5, que vai dar 5. Então, o estatuto, no segundo dia, tinha 5 páginas para serem lidas. Portanto, ele leu 1/5 de 5. Tá? 1/5 de 5. Então, no segundo dia, ele leu uma página.
Ora, então restaram o quê? 4 páginas. Ele afirma que 4 corresponde a 7/10 do estatuto. Ora, 7/10 do estatuto, 10 dividido por 10, é igual a 7. Mas ele afirma que é 4, portanto, item errado. Um prédio do comando militar com 30 metros de altura, em um determinado horário do dia, tem uma sombra com comprimento de 20 metros. Então, podemos dizer que a razão entre o comprimento da sombra e a altura desse prédio, nessa hora do dia, é de 3 meios. Ora, vamos à solução, tá? Então, nós temos que a altura do prédio mede 30 metros. E o comprimento da sombra mede 20 metros. Ele pede para que a gente calcule a razão, né? Entre quem? Vamos lá. O importante aqui é a ordem. Entre o comprimento da sombra e a altura do prédio. Ora, como os dados estão na mesma unidade de medida, então é só aplicar. Então, o comprimento da sombra vale 20 e o comprimento do prédio é 30. Tá? Simplificando, então nós temos 2/3. Ele fala da razão inversa, 3 meios. Como são diferentes, item errado. Item 34. Supondo que uma dívida que não é paga até o vencimento sofra um acréscimo de 2%. Então, vamos anotar os dados. Solução. Então, nós temos aqui dados. Então, nós temos aqui uma taxa de 2%. Vamos ver como é que é o comportamento dessa taxa. Sobre o valor do boleto. Para cada mês em atraso. Então, a cada mês que o boleto atrasar, nós temos um acréscimo de 2%. Então, no caso de uma dívida cujo boleto registra o valor de R$1.000, então, o valor do boleto é R$1.000. Então, esses R$1.000 eu vou chamar de capital. Vocês vão entender por que a relação que nós vamos fazer aqui. E que seria paga com 3 meses de atraso. Ora, o tempo, nesse caso, serão 3 meses. Deverão ser pagos 1.060. Tá? Então, nós temos um valor do boleto, nós vamos chamar de capital, e a cada mês de atraso, esse valor do boleto sofre um acréscimo de 2%, tá? Ora, como o acréscimo é sempre em cima do valor inicial, no caso do valor do boleto, então nós temos uma questão de juros simples, tá? De juros simples, cujo montante final ele afirma que é 1.060. Portanto, o montante, lembra que a fórmula é capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Tá? Então, aqui basta que a gente substitua e caso chegamos em 1.060, item certo, caso contrário, item errado. Tá? Então, vamos lá. O capital é igual a 1.000 vezes 1 mais a taxa é igual a 2%. Tá? 2%. Então, esses 2% eu posso escrever como sendo 0,02 vezes o tempo, que é 3. Tá? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1.000 vezes 1 mais 0,02 vezes 3, nós temos 0,06. Então, aqui nós vamos ter 1.000 vezes 1 mais 0,06 é 1,06, tá? Portanto, nós temos aqui 3 zeros e aqui nós temos duas casas decimais, tá? Então, para que a gente consiga resolver, a gente faz o quê? Imagina que aqui tem um outro zero, ó, tá? E essa casa ela desloca 3 casas para a direita, né? Porque nós temos 3 zeros aqui no 1.000. Portanto, o valor vai ser exatamente 1.060, né? Então, item correto. Item 35. Se o dobro de um número
somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20. Então, vamos montar essa equação no primeiro grau. Ele diz o seguinte, ó, uma solução, né? Se o dobro de um número, vamos considerar que o número seja x, então o dobro de x é 2x, somado com 6, então 2x mais 6, é igual a esse número somado com 20. E aí ele afirma que esse número é 14, né? Então vamos lá. Subtraindo x em ambos os membros, nós vamos ter a seguinte relação. Nós vamos ter 2x mais 6. Então vamos subtrair x, tá? Aí aqui nós temos x mais 20 menos x. Então vamos lá. 2x menos x é igual a x, sobrou 6. E aqui nós temos x menos x dá 0, sobrou 20. E agora vamos subtrair 6 em ambos os membros. Vamos ficar x mais 6 menos 6 igual a 20 menos 6. Portanto, esse 6 positivo com esse negativo se anula e 20 menos 6 é igual a 14. Então, coincide com exatamente o valor que ele nos deu, né? Então, item correto. Item 36. O triplo do dobro de 3 é um número par. O triplo do dobro de 3. Ora, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 3 igual a 18, tá? Então, 18 é um número par? Sim, pois pode ser escrito como 2 vezes o 9, tá? Então, só pelo fato de constar o fator 2 é suficiente para garantir que ele é um número par. Portanto, item correto. Então, você já poderia garantir, né, pelo fato desse segundo fator, tá? Então, item correto. Item 37. O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual que 11. Então, nós temos o dobro de um número, o dobro de um número, tá? Então, nós falamos do consecutivo do dobro de um número. Então, nós temos o dobro de um número mais 1. Sempre que a gente quer descobrir o consecutivo, a gente adiciona 1. O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual que 11. Então, é maior ou igual que 11. Aí ele afirma o seguinte, ó, então, para que isso aconteça, esse número deverá ser maior que 5. Então, ele fala que esse número tem que ser maior que 5, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Então, subtraindo 1 em ambos os membros, nós vamos ter 2x mais 1 menos 1. E aqui fica 11 menos 1. Então, a gente vai ter 2x, aqui cancela. E aqui 11 menos 1, 10. Dividindo 2 em ambos os membros, nós vamos ter 2x sobre 2 maior do que 10 sobre 2. Portanto, nós vamos ter x, né? 2 cancela com 2, é maior do que ou igual a 5. Tá? Então, nós temos que esse item é errado, pois a nossa solução é que x é maior do que ou igual a 5. E aqui ele fala que x é maior que 5, tá? Portanto, item errado. Item 38. Em um batalhão, são servidas refeições para seus policiais. Se, para servir 20 policiais com uma refeição por dia durante uma semana, são gastos R reais. Para servir 40 policiais com 2 refeições por dia e por 2 semanas, serão gastos 6R reais, tá? Então, aqui nós temos uma questão de proporcionalidade, né? Uma regra de 3. Nesse caso, uma regra de 3 composta, porém fácil de ser analisada, tá? Então, primeiramente, nós vamos destacar quais são as grandezas envolvidas. Então, inicialmente, nós temos o quê? O número de policiais. Nós temos, apareceu aqui, ó, 20 policiais. Em seguida, apareceu o número de 40 policiais.
Aqui nós temos número de refeições por dia. Então apareceu aqui, ó, uma refeição por dia e em seguida, ó, 2 refeições por dia. Vamos lá. Durante uma semana, né? Então, número de semanas. Então apareceu uma e depois apareceu 2 aqui, ó, 2 semanas. Depois nós temos o que? O gasto, né? Nós temos o gasto. Então, inicialmente foram gastos R$ e ele afirma que esse outro gasto, com essas modificações, ele afirma que esse outro gasto, nós estamos chamando de X, ele afirma que X é igual a 6R. Tá? Então, nós vamos tentar calcular o valor de X e vamos tentar averiguar se realmente é 6R. Tá? Ora, a nossa variável, no caso X, está nessa situação. Então, vamos setinha para baixo. Tá? Eu gosto de colocar setinha para baixo sempre no sentido da nossa variável, né? Da nossa incógnita. Então, vamos analisar a questão das grandezas e montar a solução. Então, o que foi que aconteceu? Nós aumentamos o número de policial. Então, se aumentamos o número de policial, também vai aumentar o gasto. Portanto, se a setinha para da variável é para baixo, então a setinha também é para baixo. Isso significa que são diretamente. Quando a setinha inverter, são inversamente. Aumentando a quantidade de refeições por dia, vai aumentar o gasto também, portanto, diretamente. Se aumentar o número de semanas, lógico, aumentando também o número de policiais com menos, logicamente vai aumentar o gasto. Portanto, com relação à nossa variável, todas as grandezas são diretamente, portanto, não devemos inverter nada. Então, fica da seguinte forma: 20 sobre 40 vezes 1 meio vezes 1 meio, isso é igual a R sobre X, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, aqui nós vamos simplificar, tá? E 2 simplificado por 4, né? Vamos simplificar por 2, vai dar 1 meio, né? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio é igual a R sobre X, tá? Então, ó, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, igual a R sobre X. Então, fazendo meios pelos extremos, X vezes 1 é X, e 8 vezes R, 8Rs. Como ele falou que é 6Rs, então significa que o item é errado. Item 39. Para escrever o número 150 como a soma de 2 números. Então, vamos lá. Nós temos que 2 números, quando somados, nos dão 150. E a razão entre esses 2 números é 2 sobre 1. Ou seja, eu vou considerar que o x é o maior. Então, vamos ter x sobre y igual a 2 sobre 1. E aí ele afirma que esses 2 números, né, o maior é 100 e o menor é 50. Perceba que com a simples substituição é possível verificar que esse item é correto. Porém, vamos tentar encontrar esses itens para que você possa aumentar a sua bagagem e relembrar alguns conceitos sobre sistemas lineares, tá? Então, utilizando essa segunda equação, vamos fazer mesmo pelos extremos. Ó. X vezes 1. X igual 2 vezes y, 2y.
E essa equação aqui eu vou substituir na equação de cima. Onde tiver x, eu vou trocar por 2y. Então, vamos só repetir a equação de cima. Nós temos x mais y igual a 150. Só que nosso x é 2y. Então, vamos ter 2y mais y igual a 150. 3y é igual a 150. Então, y é igual a 150 sobre 3. Então, y é igual a 50. Ora, como x é o dobro de y, então x é o dobro de 50. Então, x é igual a 100. Então, os números realmente são 100 e 50. Item correto. Item 40. Um militar comprou 15 metros de corda e pagou R$40. Então, podemos dizer que esse militar pagou R$4 por 15 centímetros de corda. Então, note primeiramente que nós temos unidades diferentes. Porém, são unidades bem fáceis de serem convertidas, tá? Então, nós temos novamente uma questão de proporcionalidade, uma regra de 3 simples e direta, tá? Então, onde as grandezas, vamos primeiro aqui a solução, né? Solução. As grandezas envolvidas são comprimento de corda e valor pago, né? A primeira relação nos diz o seguinte, que eu comprando 15 metros dessa corda, eu pagarei R$40. Note que quanto maior o comprimento dessa corda, logicamente maior será o valor. E ele afirma o seguinte, com R$4 eu compro, no nosso caso eu vou chamar de x, tá? Vamos tentar verificar, né, se x é igual a 15 centímetros. Essa é a afirmação, tá? Vamos tentar julgar esse item. Então, como a gente já analisou e são grandezas diretamente, vamos fazer mesmo pelos extremos. Então, 40 vezes x, nós temos 40x igual a 4 vezes 15, 60. Então, nós temos que x é igual a 60 sobre 40, tá? Simplificando, nós temos 6 quartos. Simplificando por 2 ainda, nós teremos 3 meios, tá? 3 sobre 2 é 1,5. Esse valor aqui em metros, tá? Então, transformando x, né, igual a 1,5 metros, transformando em centímetro, a gente faz o quê? Multiplica por 100. Portanto, 1,5 vezes 100, nós temos 150 centímetros, tá? Então, ele afirma que é 15 centímetros. Logo, item errado. Ao assistir os nossos vídeos, lembra de deixar aquele like.